Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa oitava aula pela disciplina de Análise Moderna de Sistemas de Energia. Na aula de hoje nós iremos abordar o método de fluxo de carga trifásico baseado em injeções de correntes. Ao final da aula irei resolver com vocês o exemplo 4.9 do livro base da disciplina através do software MATLAB. Então, não tem muita introdução a ser feita acerca desse método, né? Para quem já está dominando tanto o método de Gauss quanto o método de Newton-Raphson. Basicamente, irão existir algumas diferenças relacionadas à modelagem matemática que iremos efetuar para que nós possamos definir, né, as características do método em si, né, que seria um método que diferencia, por exemplo, na determinação das grandezas que utilizaremos para calcular os nossos mismatches, as grandezas que serão atualizadas a cada iteração. Então, algumas coisas, né, alguns processos, né, dentro desse método que nós iremos estudar, eles são semelhantes ao que vimos, né, nas aulas anteriores. Mas existem sim algumas particularidades, é justamente isso que a gente vai abordar nessa aula. Vocês imaginem que nós temos uma determinada corrente IK, né, que é injetada em determinada barra K de uma fase P. Tá? Então, nós sabemos que o conjugado da razão entre a potência ativa dessa barra e sua tensão pode ser dada por isso aqui. Tá? Então, se eu quiser separar as partes reais e imaginárias, que serão úteis mais à frente, nós podemos simplesmente multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do nosso denominador. Então, seria aqui mais ou menos VRKP mais JVMKP. Tá? Em cima, a mesma coisa, VRK mais JVMKP. Então, realizando esse procedimento, nós vamos ter essa segunda equação abaixo. Tá? Então, a partir dela, sabendo que nós podemos separar as partes reais e imaginárias da nossa grandeza sob análise, que é a corrente na barra K da fase P, nós obtemos aí, né, separando esses termos reais, né, aqui é real, aqui também é real, ó, vocês podem observar. Tá? Então, nós podemos separar aí entre as partes reais e imaginárias. Uma das diferenças, né, que nós temos em relação aos métodos anteriores é que o método de Gauss, né, que nós vimos lá na segunda aula da disciplina, ele é baseado em resíduos de tensão. E os métodos baseados em resíduos de potência, como o de Newton, né, nós vimos nas aulas anteriores. Então, nesse método em específico, nós temos uma formulação matemática em que nós iremos nos basear em resíduos de corrente. Tá? Então, lá no método de Newton, por exemplo, nós vimos que os resíduos eram dados pelas potências especificadas menos as calculadas. Né? A mesma coisa lá no método de Gauss, em que utilizamos as tensões. Então, nesse caso aqui, para uma determinada barra K, né, em suas partes real, né? Lembrar que esse subscrito R e M, sempre nós iremos estar nos referindo aqui às partes reais e imaginárias. Né? Em alguns livros vocês encontram o subscrito RE ou IM, tá? Mas na nossa aula em específico nós iremos utilizar essa formulação, ok? Então esses termos aqui são justamente os termos que nós separamos a partir do desmembramento lá da nossa corrente IK, né, do slide anterior. Tá? Então aqui seria uma espécie de corrente especificada, né? E aqui é a corrente que nós iremos calcular, atualizar a cada iteração. Então, na formulação trifásica, né, nós vimos isso já em algumas aulas anteriores. Nós temos que a corrente pode ser obtida através da multiplicação das admitâncias pelas tensões. Então, a partir de uma abordagem trifásica, de M de 1 a 3, nós podemos fazer essa multiplicação aqui envolvendo todas as fases que de uma determinada barra K que nós estaremos analisando. Só que nós sabemos que através da opção, né, de se abordar isso aqui de uma maneira através de coordenadas retangulares, a nossa admitância ela é dada pela condutância mais a susceptância, né, a parte real e sua parte imaginária, e a tensão VJ também pode ser dada pela sua forma complexa, né, de VRJ mais VMJ, parte real e imaginária. Então, se eu realizar a multiplicação entre esses termos, nós vamos obter
essa equaçãozinha aqui, tá? Então, vocês reparem que aqui também eu tenho já separado, ó, as minhas partes reais, as partes imaginárias. Então, através dessas duas equações aqui, desse slide, nós podemos ver que é possível separar para os resíduos de corrente as nossas partes real e imaginária, tá, destes resíduos. Então, nós podemos supor que existem cargas do modelo Z e P no nosso sistema, em que essa primeira parcela aqui representa o percentual de cargas PQ, tá? Essa segunda parcela aqui vai representar um percentual de cargas de corrente constante, tá? E a terceira parcela representa as cargas de impedância constante, né, que existem aí no nosso sistema. Então, as cargas PQ são cargas que não variam proporcionalmente à nossa tensão. As cargas de corrente constante, elas variam de acordo com a variação dessa tensão da sua barra de K. E as cargas de potência constante, né, como nós já tínhamos visto anteriormente, elas vão variar com o quadrado da tensão. Então, a mesma coisa para a parcela reativa. Então, desta forma, as derivadas parciais dos resíduos, né, do nosso jacobiano, ele será composto basicamente de relações entre as correntes do sistema, né, de cada barra, obviamente, e as tensões dessas barras, só que considerando as partes real e imaginária de cada um, tanto das correntes como das tensões. Okay? Então, com base naquela corrente IK que nós calculamos, né, derivando ela em relação à tensão da barra K, mas com relação à sua parte real, né, como eu falei, vai ser a combinação entre derivadas parciais de partes reais e imaginárias das correntes em relação às partes reais e imaginárias dessas tensões. Okay? Então, para esse caso em específico, nós teríamos aqui a parte real da corrente K com a parte real da tensão da barra K. Okay? Então, realizando aí essa derivada parcial, né, tirando aqui o nosso termo J igual a K, né, e aplicando a derivada, nós vamos obter aqui o nosso GKK, tá? Que é P, de uma determinada fase P, tá? E realizando a derivada aqui destes elementos, tá, em relação a VRK, nós vamos obter esta equaçãozinha aqui. Tá? E que equação é essa? Essa equação aqui, se vocês observarem bem, nós fazemos a substituição dos termos P e Q de K por suas parcelas, né, referidas cargas do modelo Z e P. Tá? Então, nós vamos realizar a derivada parcial de cada termo, de cada parcela de carga, né, do tipo Z, do tipo I, do tipo potência constante, em relação ao nosso termo VRK, tá, que está aqui embaixo. Então, para o primeiro termo, referido aí apenas a P0K, excluindo os demais termos da nossa equação, nós vamos obter o seguinte resultado, derivando esse termozinho aqui em relação ao VR de K, nós vamos obter este resultado. Realizando o mesmo procedimento para o termo P1K, que seria referido aí às cargas de corrente constante, nós vamos excluir, obviamente, o termo P0K e P2K, iremos trabalhar apenas com esses termos P1K e Q1K, e nós vamos obter aqui o resultado relacionado ao nosso segundo termo. E para o nosso terceiro termo, nós obteremos aí a nossa parcela referida à carga de impedância constante. Tá? Então, realizando essa derivada, em termos de VRK, nós vamos obter aí P2K, certo? De uma determinada fase P. Tá, ok? Então, essas equações aqui, não adianta muito deduzir, porque é só formulação matemática. O que nos interessa é a definição dos elementos do jacobiano a partir do tipo de carga que ele representa, tomando como base o modelo Z e P, e a posição desse elemento na matriz jacobiana. Certo? Então, para os termos da diagonal principal, se nós realizarmos aí
todas as derivadas parciais, levando em consideração o modelo de carga, né, nós vamos obter esses elementos aqui como sendo esses valores. Tá? Reparem que aqui a gente está considerando os termos e o tipo de carga que esse termo representa. Okay? Enquanto que os termos da diagonal principal, né, nós iremos realizar aí a multiplicação. Né? Nesse caso aqui, por exemplo, nós temos a barra K em sua parte real, derivada em relação à tensão de uma determinada barra J em sua parte real. Tá? Então, se nós formos ver como se daria essa derivada parcial, né, praticamente isso aqui tudo seria igual a zero, né, que nós não teríamos o termo VRJ nessa parte aqui da nossa equação, que também nós vamos zerar. E quando formos realizar a multiplicação entre esses dois termos aqui, né, nós iremos obter a nossa derivada parcial, que seria basicamente igual ao termo GKJ, em relação a PM. Okay? Então, faz o mesmo procedimento para os demais, só voltando aqui um pouco o slide, aqui os nossos elementos da diagonal principal. Tá? Faz exatamente o mesmo procedimento, vocês vão derivar as equações do slide anterior a esse em relação aos termos do denominador. E assim vocês vão montando os termos da nossa matriz jacobiana. Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo do MATLAB e vou abrir a seguir. Bom, então esse aqui é o nosso exemplo do MATLAB, né, que é o exemplo 4.9 do nosso livro. É um exemplo em que consideramos um sistema com duas barras, uma linha de transmissão, cujo valor foi dado aqui através da matriz E, né, uma linha de comprimento aí de 2.000 milhas, ok? E a gente faz a conversão aqui de milhas para papéis. Então, esses detalhes eu já expliquei nos exemplos anteriores, né? Quem tiver interesse em ver o enunciado da questão, acompanhe os outros vídeos que eu explico direito lá. E a gente também já comentou aí durante as aulas da disciplina. Tá? Então, aqui foram definidas as potências de cada uma das fases, né? Da barra 2. Foram definidos também os valores iniciais das tensões, tanto da barra 1 quanto da barra 2. Então, aqui nós vamos considerar um PU, né, da parte real, a parte imaginária igual a zero. E as demais, né, nós iremos considerar o sistema equilibrado, um PU, ângulo menos 120 e ângulo 120. E o nosso segundo passo é a montagem da matriz jacobiana. Então, nós vimos que para determinar cada um dos elementos da nossa matriz jacobiana, nós vamos realizar as derivadas parciais entre as correntes de cada barra, tá, em suas partes real e imaginária, em relação às tensões destas barras. Então, se vocês observarem bem aqui, ó, no primeiro elemento, nós teríamos aqui a derivada da parte real da barra 2, da fase A, em relação à tensão da barra 2 fase A, com sua parte real. Ok? Segundo elemento aqui, ou a segunda linha, né, não necessariamente será o segundo elemento, mas nós teríamos aqui a derivada da parte real da corrente injetada na barra 2, fase A, pela tensão da barra 2, fase A também, só que em sua parte imaginária. E vocês farão isso para todas as demais barras que vocês tiverem, a combinação entre essas barras. Tá? Então, quando vocês fizerem as derivadas parciais envolvendo e relacionando essas correntes com essas tensões, em suas determinadas combinações que possam haver existir, vocês vão obter aqui os valores de cada uma dessas grandezas. Tá? Então, vamos fazer isso para todos os elementos da nossa matriz jacobiana. E ao final aqui, ó, nós já teríamos elas todas alocadas aqui em suas respectivas posições. Tá? Então, aqui, nessa linha aqui, nós temos a inversa da matriz jacobiana, né, que será útil para que nós possamos atualizar a nossa grandeza, né, que teremos incremento, no caso, já adiantando, é a tensão. Tá? Nessa parte aqui, em que efetivamente há o surgimento do nosso laço, né, o nosso processo iterativo, nós iremos calcular cada um dos mismatches de corrente do nosso sistema. Tá? Então, delta IR2A
é o nosso mismatch da corrente em sua parte real da barra 2 na fase A. E nós iremos fazer isso para as três fases, A, B e C, em suas partes real e imaginária. Então, vocês podem ver aqui que para a barra 2, nós vamos calcular os mismatches para as três fases. Então, nosso vetor que constará aqui todos esses elementos, né, terá a dimensão aí de 6 por 1, ok? O nosso próximo passo aqui é o cálculo do nosso vetor passo. Nosso vetor passo vai ser uma determinada matriz em que nós iremos multiplicar a inversa do jacobiano pela nossa matriz que contém os elementos, né, dos mismatches, e que após a atualização desses valores do vetor passo, nós iremos incrementar ao valor da tensão que será utilizada para recalcular as correntes a cada iteração do nosso programa. Tá? Então, enquanto a solução não for alcançada, né, nós tivemos aí os nossos mismatches maiores do que a tolerância que nós determinaremos para a finalização do programa, essas tensões elas serão atualizadas, recalcularemos as correntes e esse procedimento ele vai se repetir até que essa condição aqui seja satisfeita. E os nossos mismatches, ΔA, delta IMB e todos os outros, né, que nós definimos aqui acima, eles sejam menores que a tolerância especificada. Tá? Então, quando nós tivermos uma situação em que todos esses elementos da nossa matriz que contém os mismatches, nosso vetor coluna, no caso, sejam menores que a tolerância que foi especificada aqui, o nosso programa ele vai parar, tá? E quando esse programa parar, ele vai imprimir para nós o módulo e o ângulo de cada uma das tensões das três fases da barra 2. Tá? Então, se eu rodar aqui o nosso programa, ó, ele vai convergir. Tá? Deixa eu ver aqui em quantas iterações. Em 6 iterações. E vai imprimir aqui para nós o módulo, tá? Em PU, obviamente, da fase A, que foi assim que nós especificamos lá no início do problema. Então, teríamos aqui um módulo da tensão em PU de 0,9972 com um ângulo de menos 0,1212. Tá? Para a fase 2, 0,9954, ângulo menos 120,17. Para a fase C, 0,9966. Com um ângulo de 119,7582. Então, um programa relativamente rápido, né? Embora nós tenhamos aqui apenas duas barras, né? E seja um sistema relativamente pequeno, nós podemos ver que, assim como o método de Newton e o método de Gauss, nós temos uma matemática um pouco pesada, né? Então, são muitas equações e que em caso de erros, né, de qualquer modificação de sinal, pode prejudicar aqui a nossa solução. Então, às vezes, por um acaso, né, nós podemos errar um sinal desse. Então, o nosso programa ele não consegue convergir. Né? Então, nós temos que revisar cada um destes elementos da nossa matriz jacobiana. Então, é um método, né, bem complexo, bem pesado, carregado matematicamente, assim como os demais que nós vimos anteriormente, mas que nos fornece aí um resultado com bastante precisão, um método rápido também, poucas iterações, né? 6 iterações apenas. Então, assim como os demais, é um método bem interessante de ser trabalhado. E nas próximas aulas, né, nós começaremos a ver outros métodos que diferem um pouco com relação a esses que nós vimos até então, como métodos que não necessitam efetivamente da matriz jacobiana, como o método de soma de correntes, o método lá do livro do Cash, que nós iremos utilizar para fluxo de carga em redes de distribuição. Então, são outras formulações que nós iremos levar em consideração, que, de um certo aspecto, eles podem ser mais simples matematicamente, né? Mas não vou dizer que ele é mais fácil de ser implementado computacionalmente, né? Porque, de certa forma, quando nós trabalhamos com os sistemas de potência, né? Os sistemas não lineares, sempre irá envolver uma matemática bem complexa. Tá? Então, a partir da aula que vem, nós iremos começar a ver outras formulações, né? Os métodos bem distintos dos que vimos até então. Okay? Então, se tiverem alguma dúvida, manda e-mail para mim,
Se precisarem, né, de mim, é só entrar em contato. Desejo bons estudos a vocês e até a próxima.